origens, mas ela não explica a origem da vida. A origem da vida foi por um design inteligente. Alguém arranjou propositadamente a vida, colocou os seres vivos prontos nesse planeta. E isso nós também descobrimos pelo livre exercício da ciência, da pesquisa e do investigar da natureza. O novo presidente da CAPES, professor Benedito, é adepto dessa teoria, a teoria do design inteligente. Como vocês entendem essa teoria? Na verdade, a teoria do design inteligente ela não é nova. E o que é muito interessante é que o Darwin dialogou com ela, porque era a teoria disponível na época do Darwin para explicar a diversidade. Então, na época do Darwin, o nome que se dava a isso era teologia natural, tá? E era um conjunto de ideias que, desde o século XVIII, tiveram muita influência na Europa para explicar o padrão da diversidade dos seres vivos e que partia do princípio de que existiria uma grande harmonia na natureza, tá? Que cada ser vivo teria sido criado para ocupar um espaço específico na economia da natureza e justamente observando e dialogando com essa ideia, diante de todos aqueles padrões que a gente mencionou que o Darwin observou, é que ele contrapôs a nova visão da diversidade dele, que teria surgido por descendência com modificação, né, e seleção natural, a essa teoria do design. Então, uma coisa que fazia sentido falar disso no século XIX, mas a grande revolução do Darwin foi justamente deixar o design inteligente de lado e abordar a questão do ponto de vista da transformação das espécies. Professor. Olha, de fato, a origem da vida é um grande mistério. Como as moléculas inorgânicas deram um salto para se tornar um ser vivo, que faz evoluir, produzir energia, etc., realmente é um mistério. Mas isso também é um mistério para essa ideia do que eles chamam de design inteligente, né? E o fato disso ser, como o professor disse, amplamente estudado e sondado na natureza, isso não é verdade, porque o design inteligente não é uma ciência, ela é uma variação do criacionismo, né? Agora, o problema do design inteligente é que essa variação é porque eles acreditam que existe um ser guiando essa diversidade, e o que os levou a pensar nisso é o grau de complexidade das coisas. Mas, justamente, é a ciência que explica isso. E tem explicado isso amplamente. Isso é fácil de mostrar. Tem um comentário aqui no Facebook nesse sentido. O Rogério Milar, ele fala assim: eu não vejo como antagônica a questão da criação e seleção natural. Não vejo porque um anularia o outro. E onde é que Deus entra nessa história, professora? A questão de preciso ser ateu para ser cientista? Na verdade, não é obrigatoriamente necessário, mas eu acho que a gente precisa deixar claro uma coisa que talvez não tenha ficado, é que a teoria da evolução não fala sobre a origem da vida. Isso é o objeto da teoria da evolução. Ela trata da diversidade da vida, tá? De como a vida se diversificou. Agora, existem muitos biólogos que são religiosos, né? E que lidam muito bem com essa diferença de atuação na esfera da sua vida, né? Uma coisa é uma orientação espiritual, moral, não sei o quê. Outra coisa seria a sua atuação no âmbito da ciência, né? E essas coisas não devem se misturar. Você dá um exemplo, professor, é isso? Eu ia dar um exemplo. Essa dificuldade que o design inteligente tem para explicar a diversidade é como se nós pegássemos uma Ferrari hoje com câmbio automático e tudo e levássemos lá para o século XVI, mostrar para os cavaleiros ingleses. Óbvio, eles acham que aquilo lá é um milagre divino, né? Justamente por quê? Porque eles não conhecem o aspecto histórico da evolução dos automóveis. E justamente isso que a ciência tem mostrado, tanto no campo genético como no campo da paleontologia. Agora, tem uma carta de Darwin que ele escreveu a um advogado em 1880, 2 anos antes de sua morte, que dizia o seguinte: eu não acredito na Bíblia como uma revelação divina. Também não acredito em Jesus como o Filho de Deus. O que sabemos sobre Darwin nesse sentido, professora? Ele tinha fé? Olha, é muito interessante essa questão, porque como eu havia dito, o design inteligente, a teologia natural, ela era uma visão religiosa e, ao mesmo tempo, explicativa. Então, era
elaborar a sua própria visão do mundo, né? Então, o interessante pessoa que tinha uma adesão a uma visão religiosa da natureza e que elaborou uma visão totalmente diferente, original e que prescindia desse olhar religioso. E com isso ele rompeu com a sua visão religiosa. Ela trazia para ele uma explicação sobre a realidade que não lhe servia mais. Então, nesse sentido, para ele, ela perde o sentido para... Agora, por outro lado, o que a ciência ainda não conseguiu explicar? Porque a ciência ainda não... Bom, a origem da vida é difícil de se explicar, né? Essa transição é muito difícil. As origens, né? Me ajuda. A questão das origens é sempre muito complicada, mas tem uma série de coisas. A gente está lidando com questões que precisam ser solucionadas diariamente. A gente não conseguiu ainda a vacina para o coronavírus. Por exemplo, uma coisa muito importante eu não consegui explicar Deus ainda, né? Porque a ciência ela precisa testar as hipóteses, precisa fazer né, de como entender. A ciência hoje é entendida por criacionistas e pelo esse pessoal do design inteligente como alguma coisa que negue a Deus. A teoria da evolução. O seguinte, é inegável que o cérebro precisa ser eficaz para ser capaz de solucionar os grandes problemas da humanidade. A humanidade descobriu de eficácia do conhecimento. Acho que uma das questões que resolveria tudo isso está na educação. Todo mundo conhece essa chave, todo mundo sabe disso e ninguém investe seriamente na qualidade da formação, por exemplo, em ciências, no ensino fundamental, obrigatório no nosso país, que eu acho que resolveria muitas dessas questões. Me ajudem no tempo agora que eu quero fazer mais uma perguntinha pensando no futuro para frente. Continuamos evoluindo, o homem continua evoluindo. Onde vamos chegar, professor? O homem terá 3 dedos? Bom, os organismos evoluem porque o mundo muda. O ambiente muda, as espécies, a relação entre as espécies mudam e quem tem mais sucesso para se reproduzir tem mais oportunidade e as mudanças ocorrem aí. O que acontece com o ser humano, na minha opinião, é que nós aprendemos a controlar o mundo, né? Nós mudamos o mundo e não o mundo nos muda mais. Então, acho que esse processo ainda continua acontecendo em nós, porém, eu acho que mais lentamente, porque nós aprendemos a mudar o mundo. Eu acho que, na verdade, a evolução, a seleção natural continua atuando fortemente sobre os seres humanos. A gente pode ter uma mudança na forma de atuação, a gente consegue transformar, mas não impedir a atuação. A gente vê que na época do Darwin, a seleção natural atuava vitimando 50% das crianças na infância, né? Então, tinha uma taxa de sobrevivência de cerca de 50% na infância, que era uma coisa que hoje é chocante, né? E hoje ela vai atuar em outra, conseguiu reverter a mortalidade infantil. Tá? Mas, por exemplo, a questão das epidemias, das novas doenças, tudo isso são um exemplo ativo de que nós ainda estamos sujeitos à evolução. Tá? E que a gente precisa compreender esses processos para solucionar os desafios que vão surgir. Obrigada, então, pela aula de hoje e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. A Opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube, faça sua inscrição em nosso canal. Obrigada pela companhia. Até a próxima quarta-feira.